Bora lá para mais um vídeo, fique aí e curta só o vídeo, beleza? Se gostar, aquele like abençoado, se inscreve, compartilha. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Canal Mente Fértil. Sentem-se, crianças, pois eu vou contar uma história pra vocês. É isso aí, pessoal, mais um vídeo, série Presidentes, onde eu vou falar o mínimo possível de cada um deles, porque não tem como, são muitos. Vou citar José Linhares, Getúlio Vargas, que foi presidente 2 vezes, Júlio Prestes, Washington Luiz, Arthur Bernardes, Epitácio Pessoa, Delfim Moreira, Rodrigues Alves, que também foi 2 vezes, Venceslau Braz, Hermes da Fonseca, Nilo Peçanha, Afonso Pena, Rodrigues Alves, novamente, Campos Salles, Prudente de Moraes, Floriano Peixoto e Deodoro Fonseca. Ok, pessoal, vamos falar de Linhares. Linhares ficou pouco tempo, 3 meses, para ser mais exato, da queda de Getúlio Vargas até a eleição de Gaspar. O governo dele ficou conhecido simplesmente por ele colocar muita gente da família para trabalhar. Getúlio Vargas, apesar de ser um ditador, fez muitas obras em favor do povo, por isso se tornou tão querido. E governou 2 vezes, foi o homem que mais governou o Brasil até aqueles tempos, por 2 vezes. De 30 a 45 e depois até 54, que foi onde ele se matou. Júlio Prestes foi eleito presidente, que era para suceder Washington Luiz, mas por causa da Revolução de 1930 nunca assumiu o poder. Washington Luiz construiu várias estradas que favoreceram o país, mas seu governo começou bem, mas acabou com uma revolução. Arthur Bernardes, seu mandato foi marcado por uma guerra civil no Rio Grande do Sul e também por muitos conflitos militares. Também foi marcado porque foi em seu mandato que o Brasil saiu da Liga das Nações, da ONU. Epitácio Pessoa foi o único presidente que ganhou a eleição sem nem estar no Brasil. Quando as eleições para presidente ocorreram no Brasil, ele se encontrava na França, participando do Tratado de Versalhes, o tratado que acabou com a Primeira Guerra Mundial. Quando ele chegou no Brasil e se deparou com tal situação, na qual ele era presidente, ele se dedicou a melhorar a situação de vida do pessoal do Nordeste, pela seca e falta de água. Esse foi seu foco em seu mandato. Delfim Moreira assumiu a presidência temporariamente até a realização de novas eleições, mas mesmo sendo temporariamente, ele ainda conseguiu fazer algumas reformas no Código Civil. Rodrigues Alves enfrentou algumas revoltas, mas teve grande sucesso em seu governo. Fez muitas obras no Rio de Janeiro, e foi durante o seu governo que o Acre passou a fazer parte do Brasil. Ele governou de 1902 a 1906. E em 1918, quando ganhou um segundo mandato, faleceu e não pôde assumir. Venceslau Braz enfrentou muitos conflitos durante seu governo, que coincidiu com a Primeira Guerra Mundial. Mas os conflitos piores que ele teve que resolver foi entre militares e estados brasileiros. O governo de Hermes da Fonseca foi marcado por diversos conflitos civis e militares, e também foi marcado pela economia fraca que estava o país, fazendo assim com que ele renegociasse as dívidas externas, que se estendem até hoje. Agora eu vou dar uma ideia para vocês. Deem uma olhada nos vídeos sobre essa série Presidentes
e conte quantos presidentes adoeceram ou morreram durante seus mandatos. E vocês vão ver que não foi poucos. Logo em seguida falarei sobre mais um. Nilo Peçanha assumiu a presidência quando Afonso Pena morreu. Seu governo foi curto, mas mesmo assim ele ainda conseguiu criar o Serviço de Proteção aos Índios, o antecessor da FUNAI, em seu mandato. Afonso Pena organizou a construção de vários caminhos de ferros pelo país, o que facilitou o transporte dentro do Brasil. Também apoiou a povoação do país com a ajuda da imigração. Governou de 906 a 909 e então faleceu. Campos Salles. O foco desse presidente era a estabilidade. Ele negociou a grande dívida externa do Brasil com os bancos ingleses e também fez grandes esforços para tirar o Brasil da crise econômica. Prudente de Moraes. Prudente realmente era prudente. Ele foi o primeiro presidente eleito pelo povo e o primeiro que não era militar, diminuindo assim o poder do exército em seu governo. E sempre que podia, usava de diplomacia para resolver seus conflitos, ao invés da guerra. Floriano Peixoto sucedeu Deodoro da Fonseca, quando este se demitiu. Ele também não foi eleito, mas ajudou a estabilizar o país, que estava em um estado caótico depois da Revolução. E por fim chegamos ao primeiro presidente do Brasil, Deodoro da Fonseca. Ficou conhecido por ser o primeiro presidente. Não foi eleito democraticamente, ele foi escolhido pelos revolucionários. Ele liderou o governo provisório, que organizou a nova república, preparando assim as principais leis do país. Durante seu governo, por seu primeiro governo, houve muita estabilidade política, normal. E é isso aí, assim terminamos a série Presidentes do Brasil. Quem gostou, curte aí, se inscreve e ajuda a divulgar o canal. Valeu, forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo.